Aos pronunciamentos dos senhores vereadores, não sei se todos os vereadores querem fazer uso da palavra. Vereador Cigano, fazer uso da palavra. Vereador Cigano, à vontade. Não quer não? Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores presentes, representantes aqui do esporte, de Caixa homenageado com a medalha de honra de Suan Zanoni. Eu sempre disse, desde que ingressei nessa casa aqui, como vereador no meu primeiro mandato, em 2005, eu sempre acreditei que no esporte, não só de questão da saúde, porque a gente sabe que cada real investido no esporte são R$3 economizados na saúde. Isso é estatística da Organização Mundial de Saúde de Espanha. Mas o esporte tem também a ver com segurança. Está aqui o comandante do nosso quartel da Polícia Militar Nova Friburgo, sabe disso. Porque o esporte, além de tudo, ele educa, disciplina, e muitas vezes, em comunidades mais carentes, ele tira o jovem da droga e da bebedeira. Então, eu sempre disse nessa casa aqui, quando iniciei meu mandato, que um dos grandes sonhos que eu tinha em ver nesse município é que nas periferias, nos bairros mais carentes, que se colocasse um centro de atividade esportiva. Porque o centro de atividade esportiva, ali, o jovem chegava saía do horário escolar dele, ia para o centro de atividade esportiva, ali ele teria uma atividade, seria disciplinado com o esporte e largaria lá a droga ou o uso de alguma bebida alcoólica. Então, infelizmente, esse sonho um dia eu acredito que será realizado. Eu sei que hoje o esporte, aquele que a gente vê os homenageados aqui hoje, todos foram homenageados, Bacchini, ele torna o esportista, muitas das vezes, imortal. Ele se torna imortal. Fica na memória da sua história, da história do município, do seu clube. Aquele atleta que representou a sua bandeira, o seu clube, a sua cidade. E conversando com o Marlon aqui, isso é um fato que vários esportistas sabem disso. O Marlon Espanha deve saber disso também. Eu tenho um sobrinho que faz jiu-jitsu, foi campeão estadual, o Luiz Gabriel Venturino. E o esporte não tem nenhum atleta que se vê o incentivo dos poderes públicos, seja a nível nacional, municipal, estadual, incentivar o esportista. Então, quando ele chega aqui, como o Marlon está aqui, outro campeão qualquer, ele é campeão 2 vezes. É campeão em superar as dificuldades para chegar lá a conseguir a lutar ou brigar no esporte, e é campeão em vencer a competição. Então, ele é campeão 2 vezes, porque as dificuldades sempre são marcadas. E desafio aqui, se algum esportista hoje chegou no topo, como chegou ao Marlon, teve algum incentivo inicial de algum poder público, seja a nível estadual, municipal, federal, não se fazem isso. Hoje, todos brindam com as fotografias, holofotes, quando chega a coisa. Mas eu acho que nós temos que olhar. Então, eu acho que essa casa foi feliz, sim, quando criou essa medalha Suan Zanoni, pelo momento que a gente começa a chamar a si, a chamar a atenção da sociedade, o que representa o esporte no nosso município, o esporte no nosso estado, no nosso país. O Decastro falou sério aqui, estava em Manaus, viu falar o nome do time do Friburguense, e lá sentiram falar no time Nova Friburgo. Eu pergunto a Bacchini aqui, qual o incentivo que alguns jogadores seus teve ali, tiveram algum do município, do estado ou da União? Nenhum. Foram guerreiros. E vocês que estão hoje para manter um estádio, um clube também aberto, sabe as dificuldades que se tem. Eu vejo o Bacchini muitas vezes aqui tentando acertar situações do clube porque não há incentivo, é uma política deixada de lado, enquanto devia ser prioridade, porque ela trata da segurança e da saúde. Então, está de parabéns essa Câmara aqui, está de parabéns todos os que foram homenageados. Eu acho que essa Câmara tem que permanecer homenageando os esportistas. Eu acho que essa Câmara tem que começar a valorizar o seu atleta do município, porque quando se defende uma bandeira, um título, ele está defendendo o título para si, está defendendo o título para a bandeira de Nova Friburgo. Muito obrigado a todos. Vereador Joelson do Pote. Quem quiser fazer uso da... pode se inscrever. Oi. Rapidamente, antes, parabenizar Vossa Excelência e todos os homenageados. E queria citar aqui que eu vi ali o ex-goleiro Cigano. Também foi um excelente goleiro. E no futebol também eu tenho que lembrar o meu pai, Mané do Pote, que sem dúvida, não vou dizer que foi o melhor, mas foi um dos melhores jogadores de futebol lá do 3º Distrito.
Não pode passar em branco, dado falava com o Cigano que ele confirma isso aí. Eu também peguei uma... assim que na política também segui os passos Mané do Pode no futebol, só que ele era zagueiro, eu fui atacante. E umas coisas que quem jogou bola sabe que é coisa que quando para, que a gente mais sente falta é do futebol. A gente sente muita falta, muita saudade. O time que eu cheguei a jogar no primeiro time do Amparo, depois joguei muito tempo também no veterano lá e eu tenho muita saudade do futebol. E a gente, de certa maneira, todos foram homenageados aqui, está matando um pouco essa saudade. E parabenizar a todos e o Anderson, até nesse momento aqui que nós estamos há um mês e pouco da Copa, né, até um momento importante, essa homenagem muito importante, parabenizar Vossa Excelência a todos os homenageados. Obrigado. Obrigado, vereador Joelson. Essa que Manel do Pote era zagueiro, essa eu não sabia. Vereador Zezinho do Caminhão, eu sei que foi jogador de futebol, não foi, Zezinho? Vereador, na época que tinha ponta direita, eu era ponta direita, era aquele ponteiro agressivo, eu agredia meus marcadores, já que eu não conseguia na bola, ia na agressão. Mas deixa eu me dirigir aqui. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, assistência, boa noite, autoridades presentes. Quero me dirigir ao vereador Anderson Nogueira, primeiro pela proposição dessa reunião solene, porque, vereador, é muito importante que aconteça essas reuniões, né, principalmente da maneira que foi conduzida, né? Nós tem que ter, digamos assim, um controle emocional, porque teve momentos aqui marcantes, fortes, né, onde a emoção ela foi muito exaltada aqui. Então, parabéns e saudar Vossa Excelência. Em relação ao esporte, né, é importante que a gente tenha esse reconhecimento, essa homenagem. São essas pessoas que têm levado o nome da nossa cidade, né, para outros estados, né, outras cidades, né, e divulgando o nome da nossa cidade, porque nós passamos por momentos difíceis e o que tem feito muita diferença, entre outras, é a divulgação da cidade através do esporte. Até porque aqui é um grande celeiro, né, de revelação de esportista. Então, saudar a todos que participaram aqui e aproveitar e me dirigir aqui ao Juca, que foi meu professor de Direito, que ele, além de ter uma memória privilegiada, é conhecedor da história do esporte aqui. Tomara, Juca, quando eu estiver próxima da sua idade, não sei se eu vou ter esse privilégio, que eu tenho uma mente tão bacana como a sua, uma mente realmente de fazer inveja. Então, a saudar a todos aqui, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero justificar também a ausência do vereador Alexandre Cruz, que está na cidade do Rio de Janeiro, junto na LES, e Marcelo Verli também estão naquela escola da legislatura. Vereador Cristiano Guenin. Senhor presidente, Márcio Damásio, senhor vereador Anderson Nogueira, presidente dessa sessão solene, vereadores, autoridades, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara e assistência presente. Vereador Anderson, primeiro saudar Vossa Excelência pela iniciativa da sessão solene. Nós, ao longo dessas 2 horas, quase já 3 horas, nós podemos aqui reviver com muita emoção a história do esporte friburguense, em especial ao futebol friburguense, aos 100 anos, né? E na exposição dos vídeos aqui, confesso que por hora fiquei com os olhos marejados de lágrimas, por lembrar dessas pessoas tão importantes de Nova Friburgo, filhos de Nova Friburgo, que abriram caminho para o futebol amador, que hoje ainda vai aí, bem ainda devagar, né, tentando se reerguer, mas a importância desse futebol amador no passado para a vida dessa cidade. Eu tive
honra de conviver com o professor Juca na Cândido Mendes, professor Juca na Cândido Mendes, também trabalhando junto do esporte, algumas Olimpíadas esportivas, né, professor? Tive a oportunidade, falava aqui com o presidente Decache, da minha passagem meteórica pelo Friburguense, onde comecei a jogar futebol como qualquer jovem, qualquer criança. Comecei no infantil com o seu Vani, depois fui para o juvenil com o Marcelo Paixão, fomos campeões da cidade em 95. Tive a oportunidade, vereador Anderson, de integrar o elenco de profissionais do Friburguense na disputa de uma Taça Rio. E não é da mesma verdade que o Manel do Pote era um excelente zagueiro, isso é fato, está registrado, mas não fui à frente no futebol porque tinha dificuldade de emagrecer, né? E logo Mimi, o Júlio Marinho dispensaram esse goleiro que não foi à frente no futebol profissional, mas a cidade ganhou um parlamentar. E isso foi recente, 94 em diante, a gente está aí já há 20 anos disso, e eu lembro com muita saudade dessa época. Você imagina essas pessoas que há 50, 60, 70 anos atrás lembram desses momentos. Conversava aqui com o presidente Bacchini, e ele falando da importância da gente, de repente, montar um memorial, um livro, alguma coisa, para falar principalmente, Juca, das conversas após os jogos, do que acontecia, de como foi, que para quem joga futebol, quem já jogou sabe da importância que é, do prazer que é isso. Às vezes as famílias, as mulheres em casa, ficam se perguntando por que demora tanto, mas demora por causa disso. Fica na cervejinha, fica batendo papo e recordando tudo que aconteceu. Também parabenizar a Associação Friburguense Futebol de Mesa, na pessoa do professor, do doutor Fernando, que até hoje trabalha, faz esse magnífico papel lá junto dos botonistas. Lembrar que também tive a oportunidade de participar com ele nessa mesma época, em 93, 94, junto com o meu colega, professor Pierre, com o deputado Glauber. Professor Pierre era o cara a ser batido, era o que ganhava tudo, mas eu tive a oportunidade de ser campeão em cima dele, e isso, o troféu ainda está guardado em casa. Então essas lembranças não podem ficar esquecidas no tempo, que daqui a pouco nós possamos fazer novas sessões solenes, homenagear mais pessoas, mais campeões do esporte, e isso é muito gratificante. Dizer que já quantas vezes joguei futebol com o Bidu também, lá no Pastão, né? Bidu jogava no Bangu, no Verona, enfim, é muito bom participar desse evento, foi muito bom estar aqui hoje, e eu quero agradecer a todos e parabenizar a todos por essa justa homenagem. Parabéns, vereador. O vereador Gabriel Mafó chegou a jogar no Bangu, é verdade, vereador? Vossa Excelência, por tão bonita confraternização. Eu acho que essa Câmara precisa de momentos assim, né, de relembrar o passado, e um passado de glórias. Eu lembro que o Fluminense, quando jogava contra o Friburgo, olha, era uma rivalidade muito grande. O Leone e o Decache, né, o Leone pelo Friburgo e o Decache como presidente do Fluminense, o Leone pelo Friburgo. E o pau quebrava lá, o negócio ficava feio mesmo. E eu tive a honra de participar de várias partidas na década de 60. E tive sim no Bangu de 69 a 73. Peguei uma época boa, né, no futebol. O Brasil tinha sido campeão em 70 e nesse ano eu estava no Bangu. Passei também pelo Atlético Paranaense e tive no Dom Bosco, em Cuiabá, como profissional. Aqui em Friburgo, depois que eu voltei para Friburgo, aí eu entrei no ramo de confecção e desisti do futebol. Mas realmente tive uma passagem meio que relâmpago, mas foi bonito, um período muito gostoso da minha vida. Quero parabenizar aqui o Juca, porque o Juca realmente é uma pessoa que tem uma memória aí que deixa qualquer um, né, de boca aberta, nesse sentido. E eu gostaria também de dizer que no Friburguense, infelizmente agora, né, Fluminense antigamente, nós tínhamos um campeonato de
de mascote que o estádio enchia para ver os jovens até 10 anos, se não me engano, 10, 12 anos, disputarem. Todo ano tinha aquele torneio e realmente era uma coisa muito bonita e o estádio enchia. Era todo ano feito no campo do Friburgo. Então, né, essa lembrança o Bacchini deve ter na mente ainda, o Juca também deve lembrar. Realmente um futebol em Friburgo. Olha, e tinha muito craque. Hoje teve um desfile de craque aqui em Friburgo que faz inveja a muito jogador profissional no Rio. Com certeza jogaria em qualquer time do Rio de Janeiro o festival de craque que passaram aqui nessa noite de hoje, né, da década de 50, de 60, de 70. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência e vamos continuar todo ano aí, né, homenageando uma personalidade do esporte. Vereador, professor Pierre, campeão de futebol de mesa. Obrigado, vereador Anderson. Fazer a saudação a Vossa Excelência pela iniciativa. Realmente o esporte é algo que mexe conosco, né? E hoje foi realmente uma noite em que muitas figuras importantes da história de Nova Friburgo no âmbito esportivo por aqui figuraram e tiveram devido reconhecimento, né? Pessoas do naipe como o senhor Agostinho, que é uma pessoa sem comentários pelo legado que ele tem na vida friburguense, como bem destacou também o comandante Espanha, a aula que o Juca proporcionou, né? E o que mais impressiona no Juca é a capacidade de guardar a sequência dos campeões. Porque você guardar um time, até se guarda, mas guardar a sequência de campeões, da forma como ele guardou, realmente impressiona. Então, a saudação pela paixão, pela vibração, também com que registrou essa história do futebol, né? E a data do dia 14, como é que foi uma coisa que parece combinada, né? Que quase todos surgiram dia 14. Então, a curiosidade de fundação dos clubes de Nova Friburgo. Mas eu me recordo muito do relato do meu pai sobre o futebol, né? Das pessoas, dos expoentes do futebol e da riqueza que a gente tinha. O Gabriel está cobertamente cheio de razão quando diz da qualidade dos jogadores que nós tivemos aqui na nossa história. Do chute potente, de um que não foi lembrado do futebol de salão, Bieca, que foi meu técnico no Friburgo. Eu cheguei a jogar no Friburgo. Joguei no Friburgo, no CREF, e era um tempo muito bom dos campeonatos. Na verdade, já estava no findar dos campeonatos de futebol na cidade. E é uma pena que isso foi morrendo. É uma pena não ter mais hoje os campeonatos como se tinha. Você tinha o time de xadrez, você tinha o friburguense, o Serrano, né? Você tinha o Botafoguinho da Chácara, você tinha o São Pedro, né? Você tinha o Grêmio. Então você tinha os times de futebol a posterior desse período de esperança do Fluminense, né? Dos grandes clubes do passado, o Filó. Isso foi morrendo. E por que não tem esse renascimento? Isso é uma coisa que me questiono muito. A gente hoje já não consegue produzir a quantidade de atletas como no passado se produzia. É uma incoerência. É uma incoerência isso. A cidade tinha que voltar a conseguir organizar esse campeonato de futebol para a nossa juventude. Isso é uma carência enorme que há. Mas não é só do futebol que vive o nosso esporte. O próprio Suyan, né, a questão da habilidade, do talento que ele tinha em cima de uma motocicleta, né, os saltos ali, a gente vê algo realmente impressionante. E atletas também na área de luta, né, tivemos aqui o Marlon, mas a gente tem também campeões, né, na parte do judô espetaculares, né, espetaculares. E o basquete também, o time de basquete do Country Club, o timaço que a gente tinha aqui, de jogadores de nível de seleção brasileira. Você citou o Tony aqui, o Tony é um apaixonado pelo basquete. Então, a gente tem um rol de grandes expoentes do esporte enorme. Eu fico impressionado como é que o Renato consegue fazer milagre
com o orçamento que a Secretaria de Esporte tem. Há uma falta de prioridade no esporte que eu fico assim, abismado, que a gente poderia estar muito mais investindo. Mas isso também advém de uma política nacional de anos. É uma pena nossas escolas não serem em tempo integral, porque se elas fossem em tempo integral, certamente teria um espaço mais dedicado ao esporte do que se tem hoje. E a gente crema muito, mas muito mesmo, o quantitativo de atletas em potencial pela falta de oportunidade. Eu não digo só no nível de Friburgo, mas em nível nacional. A gente vai ter agora uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, e o que a gente tem em termos de ganho de produtividade esportiva? Os esportistas no Brasil são heróis. Heróis porque não têm o devido apoio como poderiam ter. Então, essa sessão, ela remonta o histórico, nesse sentido, na circunscrição de Nova Friburgo. E essa medalha é uma medalha justa e necessária para que a gente possa, Anderson, estar relembrando sempre um nome importante do nosso esporte e nunca esquecer isso. E eu fecho com a questão do futebol de mesa. Fernando, começou o primeiro time de botão do Fernando Cruz, era um time de botão de coco. Fernando entrou na associação em 94. E o interessante da Associação de Futebol de Mesa, ela surge com um grupo de amigos, em 1984, 19 de agosto de 1984, né, o Antônio Paulo, Luiz Fernando, Caruso, Gustavo Valadares, Jairo, Jaime, entre outros grandes nomes do futebol de mesa. E depois entrou uma garotada nos anos 90. É aí que entrou meu irmão, eu, Cristiano, o Glauber, entre outros muitos. Chegou-se a ter mais de 60 jovens na sede da Associação Católica Friburguense ali na Rua Aristão Pinto. Seu Humberto Fontão era um grande apoiador lá, estava lá com a gente. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, né? A gente tinha a Copa SESI, o SESI apoiava, e a modalidade no carpete, a modalidade na mesa lisa, até entrar no hall dos campeonatos estaduais. E aí um mérito muito grande, porque o Fernando tocou isso muito forte. O Fernando é um abnegado porque fez da sua vida uma dedicação ao futebol de mesa. E quantos são os jovens que estão aí hoje? Amanhã eles vão para Curitiba, Campeonato Brasileiro. E o futebol de mesa está tendo reconhecimento internacional. E eles estão jogando atualmente na regra dos 12 toques. Foi que eu conversava com o Fernando ali, e já com campeões, com quem a gente jogou, Cristiano. Pablo, Christopher, Marquinho, a gente jogou botão com eles. Então, hoje aí representando o nome da cidade. Então, todas as empresas que apoiam o esporte, né? Todos os apoiadores do esporte, a gente sabe que tem empresários aqui, abnegados também, na valorização do esporte, que também merecem ser valorizados, merecem ser rememorados, porque o esporte sobrevive também com o apoio deles, sobretudo quando falta o devido apoio. Eu achei muito interessante a fala do Juca. O apoio moral. E isso não é só para o esporte, não, é para a cultura, para a música, para tudo. Falta muitas vezes o básico, esse apoio moral. E hoje a gente dá esse apoio moral, devidamente reconhecido por essa sessão. Então, teria muito mais a dizer, mas o que a gente tem que fazer, e a gente já viu isso pelo Conselho de Esporte, que os conselheiros de esporte são guerreiros. A gente tem aqui a representação do Conselho de Esporte. E a gente tem que fomentar essa política esportiva. Agora, não dá para fomentar com o orçamento que se tem. É difícil, volto a dizer, a gente já cansou de fazer emenda ao orçamento nessa casa para o esporte, aí chega lá o prefeito derruba, veta. Eu espero que 14 milhões e meio para comprar a fábrica Ipu, e o esporte, a educação, eu sinceramente, a cultura, tudo nada contra cursos universitários, mas
prioridade em termos de prédio, comparando com política pública nessas áreas. Eu não sei como é que apareceu tanto dinheiro em 3 semanas, quando anteriormente não tinha nem para pagar os professores. E o esporte, né? Então fica aqui também essa indagação necessária para uma efetiva valorização do nosso esporte. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Vereador Cláudio Damião. Saudá-lo, vereador Anderson Nogueira, pela iniciativa, cumprimentar a todos os membros da mesa, em especial o Bacchini, representando aqui o grupo do esporte, né? Evidentemente que temos o nosso secretário, mas temos o Bacchini, que é um abnegado também, um batalhador do esporte, que está nessa estrada há muito tempo. E nós vimos também aqui um contraponto, né, Anderson? Nós vimos aqui o Bidu, o Marlon, representando o segmento jovem, e vimos aqui passar por nós a história do esporte de Nova Friburgo, na figura do Rapizo, na figura do Juca, do próprio homenageado, Decache, e tantos outros, né? Agora, campeão aqui, eu quero dizer o seguinte, é o campeão da memória também, que a gente tinha que arrumar uma medalha para o Juca, porque vai ter memória boa sim, né? Lá na Microsoft. Vou te dizer uma coisa, lembrar as datas e com tanta clareza de detalhes é algo excepcional. Então, tem que parabenizar esse prodígio de memória, Juca. Além de um grande desportista também. Eu senti falta, vi aqui o Manuel Agostinho, uma figura fantástica, né, querida de todo mundo, mas eu senti falta do Chiminga, um jogador de futebol também fantástico e que apoia o futebol de botão, fazendo as peças em acrílico com a fotografia dos antigos jogadores de futebol aqui no Nova Friburgo. Então, ele também ajuda a preservar a memória do esporte aqui na nossa cidade. O Chiminga é uma pessoa espetacular. Temos aqui o nosso comandante Espanha, que também é um incentivador, além da prática, né, um incentivador ao esporte, que serve de exemplo, a gente vê ele trabalhando aí nos programas, e isso, eu acho que isso é fundamental para auxiliar todo o trabalho que a gente precisa. E fico assim também pensando, na mesma linha do vereador professor Pierre, na necessidade de uma inversão de prioridades, né? Quando tudo é prioridade, acaba que nada se torna prioridade. A gente vê sempre, na ponta do orçamento, a cultura, o esporte, fica sempre com a sobrinha, né? Aquilo que vai dar para pagar a folha de pagamento ou buscar o investimento externo. Agora, se a gente quer prioridade mesmo, a gente tem que discutir internamente se é prioritário trazer o jovem para o esporte, se é prioritário a gente trabalhar pela cultura. Evidente que a educação tem uma fatia maior do orçamento, ainda assim precisa ser prioridade, muito mais do que o que a gente gasta, às vezes, com a saúde, porque a saúde não está sendo prioridade, está sendo um saco sem fundo. Porque quando se deveria gastar 15%, se gasta quase 40%, significa que deixou de ser prioridade há muito tempo e virou um caso de judiciário, mandando fazer aquilo que já devia estar sendo feito há muito tempo. Eu não vou entrar na profundidade dessa história, porque é complexa, mas só para chamar a atenção de que nós precisamos, de fato, ter no governo municipal as prioridades mais claras diante daquilo que a gente espera para a nossa juventude e para a nossa população. E dizer também, só para efeito de lembrança, que as indústrias em Friburgo tiveram muita importância na descoberta de talentos, nas diversas modalidades, né? E principalmente futebol. O jogador saía extenuado da fábrica, mas ia para o campo de futebol e dava uma demonstração de garra, de brilhantismo, de determinação. E muitos foram assim, né? As pessoas trabalhando no dia a dia, mas ao final do dia ia para o campo, no final de semana ia para o campo, e daí os talentos que a gente tem hoje. E muito mais do que talentos, exemplos. Também senti falta aqui do Gabriel, do basquete. Eu não vi, não sei se ele veio, mas eu senti falta do Gabriel. Porque eu sempre lembro do Gabriel. Ele veio? Veio, desculpa, eu não vi, mas é bom a gente citar. O Gabriel é uma figura fantástica. E eu lembro sempre do Gabriel, porque eu estudei no Colégio Modelo, do Gabriel lá com as meninas do basquete, que foram campeãs estadual de basquete feminino aqui em nossa cidade. Então, a gente tem muita coisa boa para lembrar. E hoje, Anderson, a gente fez aqui um passeio pela história. Parabenizo a você e parabenizo a todos que fazem parte dessa história.
Parabéns, obrigado. Hoje a gente está se sentindo um programa de esporte, né? Bem solto, com as formalidades de lado. E aí, Zezinho, estão falando aí que Manel do Pote foi um grande zagueiro, que Gabriel Mafal foi profissional, o melhor jogador de futebol da casa foi o doutor Renato Abirrâmia. Senhor presidente, vereador Anderson Nogueira, cumprimentando pela excelente iniciativa, cumprimentar a mesa, meu amigo Bacchini, nosso secretário Renato Satiro, comandante da Polícia Militar, esportista, Carlos Eduardo Espanha. Eu vou ser muito breve, porque eu não poderia, nem muitas palavras, me comparar a esse grande historiador de Nova Friburgo, que foi o Juca. O Juca discorreu aqui, não sobre aspectos da cidade de maneira geral, e mostrou, como os meus companheiros disseram aqui, que me antecederam, uma memória privilegiada. Sem nenhuma consulta, ele foi dando dados, datas, realmente impressionante essa capacidade do Juca. A homenagem ao Decache é muito importante. O Decache é amigo da minha família há mais de 50 anos, foi amigo do meu pai, foi amigo do meu tio. Meu pai jogou no Esperança, foi fundador da Liga Friburguense de Esportes e depois ele teve que ir para o Rio, porque ele foi estudar medicina. Meu tio foi fundador do Clube de Xadrez e eu não passei minha juventude em Nova Friburgo, passei em Niterói e não tive essa oportunidade que os outros tiveram de jogar aqui nos clubes de Nova Friburgo. Decache, realmente, ele foi um artífice dessa fusão do Serrano com o Fluminense, criando o Friburguense, que é uma marca, sem dúvida nenhuma, vereador Anderson Nogueira, e um orgulho para a nossa cidade. Nós, infelizmente, não estamos dando, e eu digo aqui, não aqui em Nova Friburgo, no nosso país, de uma maneira geral, apoio ao esporte. Basta ver as Olimpíadas. Nós ficamos lutando aí, o Brasil teve mais uma medalha. Eu fico muito triste, porque o nosso país, um dos 5 maiores países em população do mundo, perde para países com uma população muito menor, porque nós não temos o incentivo à cultura. Como nós não podemos fazer isso em nível nacional, temos que fazer aqui. E eu tenho certeza que o Renato Satiro, se dependesse dele, a situação seria outra. Infelizmente não depende, porque o orçamento, a Secretaria de Esporte recebe uma migalha, que realmente ele tem que fazer milagre para que possa trabalhar de uma maneira efetiva. Vereador Anderson Nogueira, mais uma vez, eu vejo aqui o seu brilhantismo, uma revelação na política, já era uma revelação no jornalismo esportivo, no jornalismo de maneira geral, mas essa reunião foi muito importante, porque eu tenho a impressão que daqui vai sair um incentivo para o esporte, que nós possamos ter maiores vitórias. Obrigado, doutor Renato. Professor, doutor Renato. Vereador Ricardo Figueira. Boa noite a todos, eu não vou me alongar, ficar por último, às vezes a gente fica muito assim, sem ter que contribuir, porque muito já foi falado e homenageado nessa noite. Eu acho que a noite também é sua, Anderson, foi um bom trabalho que você fez, uma sessão que vai ficar na história dessa casa, e trilhou de pessoas que contam uma história grande, uma grande homenagem a quem se foi e àqueles que aqui ainda estão presentes. O esporte tem essa situação. Eu gostaria de só acrescentar algumas coisas, e gostaria de ousar acrescentar um dado no discurso do professor Juca. Longe de ser um aluno mal educado, que eu não sou, mas no dia 21 de abril de 1934 surgiu o Serrano Futebol Clube, e talvez por um pequeno lapso, ele passou com ânsia de mostrar a pujança do Friburgo, do Esperança e do Fluminense, mas o Serrano Futebol Clube, em 1934, foi fundado, e com orgulho daquela população de Olaria.
Não ganhamos título, mas participamos efetivamente dessa história e muitos jogadores daquela época construíram, junto com o Friburgo, junto com Esperança, com o Sírio-Libanês, junto com o Esporte Clube Filó, que veio logo em seguida, junto ainda com o time de Bom Jardim, que se inscreveu à Liga de Nova Friburgo, e aí completou uma grande, vamos dizer assim, fase que o futebol passou por nossa terra. E, acima de tudo, a estrela e o vermelho do sangue do friburguense pertence ao Serrano Futebol Clube. Sem essa fusão, sem essa situação, porque muitos contestam ainda é aquela paixão, aquele amor que o Serrano traduz no bairro, que tem pessoas que ainda contestam. Eu não, eu aceito e sou friburguense e aceito e vejo sempre a marca do Serrano dentro do escudo do friburguense. A junção das cores forma a grandeza do clube. E se a gente ampliar mais ainda o conjunto Esperança Friburgo com o Nova Friburgo, acredito que o Nova Friburgo vai dar um grande passo para se chegar naquilo que o Anderson prediz, ser campeão estadual de 2023. Vamos dizer assim, uma premonição, uma palavra forte que a gente deve seguir. Por último, só saudar mais uma vez a todos que aqui estiveram presentes, né, que escreveram uma história muito importante da nossa casa, e rogar, junto com as vozes do professor Pierre, do Gabriel Mafó, de Cláudio Damião, de Renata Birrame, eu boto mais uma situação. Estudando o orçamento de Nova Friburgo de 2000, 2013, 2012 e de 2014, 0,01 de toda a nossa receita líquida é muito pouco para o nosso esporte. Precisamos melhorar muito isso, muito, mas muito mesmo. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Ricardo, e ressaltar também a existência do Conselheiro, né, do Conselheiro também, que foi um clube importante. O Juca está... É isso aí. Obrigado, Juca. Isso aí, devido à homenagem. O Juca veio até de vermelho para homenagear o... Vamos falar que é o Serrano, né? Vou fingir que não é o Friburgo, que é o Serrano. O vereador Gustavo Barroso, então, vai fazer também uso para encerrar aqui, depois o presidente Márcio Damasio para fazer o encerramento da sessão. Mais uma vez, vereador Anderson, presidente Márcio Damasio, senhores vereadores, seu secretário de esporte, nosso presidente do Conselho Municipal de Esporte, Daniel Lage. Importantíssimo essa noite. E também as reuniões do Conselho Municipal de Esporte são abertas. A reunião do Conselho Municipal de Esporte, ela acontece toda primeira segunda-feira do mês, ali na Secretaria de Esporte, às 9h45 da manhã. E é de portas abertas para a população friburguense, ressaltar o trabalho do presidente Renato Satiro e de todos que fazem parte desse conselho. Muito importante o trabalho que o secretário Renato Satiro vem fazendo, vem desenvolvendo e que tem muito ainda para apresentar. Nosso amigo Juca, tão empolgado, que fez um trabalho fantástico. E investir no esporte é tudo hoje. Hoje, com um tênis, só com um tênis, você já pratica uma corrida de rua, uma caminhada, você já está praticando para melhorar a sua qualidade de vida. Investir no esporte é gerar saúde, é gerar lazer, é gerar educação e turismo. Então, é mais do que essencial, é mais do que importante para a nossa cidade o investimento no esporte. E como o presidente do Friburguense está aqui, como muitos estiveram aqui, como o Marlinho, a Stam Metalúrgica, o apoio incondicional à nossa cidade, ao esporte em Nova Friburgo,
É importante ressaltar isso nessa noite histórica, que o Marlinho estava aqui com a camisa da Stan, o friburguense está onde está com a camisa da Stan, e tantos outros. Então, saudar o Rogério Faria, saudar todos da família Stan. O gol de placa lá no 11º Batalhão é fruto do investimento da Stan. Então, os empresários da nossa cidade que apostam, que apoiam, que patrocinam o esporte em Nova Friburgo estão de parabéns. E aposto que todos os que investem ficam muito felizes com o retorno que dá. Ficam muito felizes de patrocinar um par de tênis para o projeto de corrida de rua lá no Morro do Rui, no bairro Rui Sanglar. Um projeto fantástico que dignifica aquela população. A Mirlene, lá na Via Expressa, essa corredora, essa ganhadora de prêmios, de medalhas, está lá na Via Expressa todos os dias. Tenho certeza que a todos que o apoiam são dignificados por esse apoio. Então, não poderíamos deixar de agradecer os empresários da nossa cidade, que hoje apoiam, e as entidades também, que investem tanto no esporte. Quero deixar o registro do apoio que o SESC vem dando ao esporte de Nova Friburgo. Portas abertas para a população friburguense. Fantástico. Então, uma noite do esporte, dignificar os empresários, as entidades que investem no esporte, ao Vinícius Gastim, que está incansável, fazendo esse trabalho aí fantástico, recebeu um prêmio lindo lá do Gama, na Euterpe Friburguense. A todos os profissionais aqui do botão, do futebol, do corrida de rua, de natação, do motocross, como Suzana Zanoni, sua família aqui tão feliz. Então, eu acho que essa noite é importantíssima e que nós teremos muito ainda a ter campeões como o Marlon Moraes agora, como foi o Suzana Zanoni, como é o Juninho, como foi o Galhardo, como são hoje o rafting que desponta e vem as Olimpíadas aí 2016. Então, acho que investir no esporte é realmente gerar saúde à população de Nova Friburgo. Meu muito obrigado, vereador Anderson, por essa oportunidade. Muito obrigado ao secretário Renato Satiro. Muito obrigado ao nosso presidente do Conselho, Daniel Lage. E muito obrigado a todos aqueles que já contribuíram para o esporte na nossa cidade. Boa noite. Obrigado, vereador Gustavo Barroso, e pela oportunidade de organizar essa sessão. Agradecer ao Daniel Lage pela presença, ao presidente do Friburguense, Wagner Faria, ao ex-presidente dessa casa, vereador Eduardo Valentim, ao Juca, que deu uma aula de história. E para encerrar essa sessão, ninguém melhor do que o presidente da casa, o vereador Márcio Damasio, a quem também agradeço a oportunidade e a realidade que se tornou a medalha de mérito desportivo Suzana Zanoni. Espero de coração, presidente, que mesmo quando eu não estiver mais nessa casa, quando esses vereadores não estejam mais nessa casa, a medalha continue sendo entregue como símbolo de perseverança, de parabenização àqueles que fazem pelo esporte, mas também como oportunidade de discutir política pública para o esporte. Só complementando o vereador Gustavo Barroso, não podemos esquecer o Márcio da SAF, pela Copa SAF, que está sendo realizada na tentativa de resgate do futebol amador em Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu quero rapidamente, já para que nós possamos encerrar esta reunião, também fazer aqui as minhas colocações, me dirigindo ao nobre vereador o Anderson Nogueira, congratulando com Vossa Excelência por esta tão bela proposição, por esta tão bela iniciativa de quando Vossa Excelência, lá nos meses anteriores, nos procurou e propôs este projeto de criação desta medalha, a medalha Suzana Zanoni, e acatamos isto com maior franqueza, levamos adiante. Então, hoje se concretiza este projeto. Então, quero saudar aqui o nosso comandante da Polícia Militar,
comandante Espanha, o nosso Luiz Fernando Bacchini, que ainda se encontra aqui, meu amigo Juca, né, que deu aquela aula, podemos dizer, de história aqui para mim, principalmente, né, que passei a conhecer até a história do Dr. Renato Abirrahmer. Sabia que o Dr. Renato Abirrahmer era tão famoso na área do futebol, né? E também gostaria de ressaltar aqui o brilhante trabalho que o nosso amigo Wagner Faria, que está aqui assentado, faz lá à frente do Friburguense. E acho que foi uma sessão muito produtiva, quando as pessoas que receberam esta bela homenagem e lembranças daqueles que deixaram legados na nossa cidade. E gostaria também de ressaltar que está aqui o nosso secretário de esporte, né, um lutador que, mesmo com bastante dificuldade, né, a gente sabe perfeitamente que o orçamento da Secretaria de Esporte ele é muito reduzido, mas, por outro lado, também eu vejo o empenho do secretário Renato Satiro e também do prefeito Rogério Cabral, na medida do possível, no incentivo também ao esporte na nossa cidade. Haja vista, o secretário estava aqui me dizendo, né, nesse curto período, o prefeito já conseguiu reformar 5 quadras de esporte, construiu 2 quadras de esporte, construiu uma pista de skate, está reformando o campo do Pastão e já está em andamento de emendas parlamentares cadastradas, já para que isso aprovadas, já para que possa dar início, já nos próximos meses, né, de construção de 6 academias ao ar livre, 2 quadras de grama sintética, 1 centro de lutas e 3 campos de futebol na nossa cidade. Então, a gente também tem que ressalvar aqui este empenho do governo municipal também com relação ao esporte. Então, fica aqui, vereador Anderson Nogueira, a minha congratulação com Vossa Excelência e dizer que, enquanto nós estivermos aqui à frente desta casa, os senhores vereadores poderão contar com o meu apoio para que esse tipo de homenagem possa estar sempre acontecendo na nossa casa legislativa. Muito obrigado, vereador Anderson Nogueira. E, sendo assim, senhores vereadores, não tendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta 24ª reunião da /3ª sessão ordinária e marcando a próxima para o dia 6 de maio de 2014, às 17h30. Tenham todos uma boa noite e fique com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.